Olá, meu irmão e minha irmã, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder rezar, para poder ouvir a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus. Eu sou o Júnior Ramalho. Olá, tudo bom? Que alegria, né? Estarmos juntos nesse canal de evangelização. Eu sou a Nani Ramalho, somos um casal missionários. Moramos aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, pertinho de vocês do Vale de São Lourenço, né? Isso mesmo. E quero convidar toda a região do Vale do São Lourenço, onde esta televisão tem alcance, e também todas as redes sociais, a divulgar estes momentos de oração. Sim. Hoje, antes de nós começarmos a evangelização de hoje, eu já quero dar um testemunho do quanto é importante divulgar nas redes sociais. Estes dias, nós estávamos lá em Dom Aquino, e o irmão mandou mensagem de um número, e não era da nossa região, ficamos pensando de onde é, né? Pedindo oração, de onde é. Aí a gente, humilde como nós somos, né? Nós somos mortais, vimos lá 039, um monte de. Nós chamamos Minas Gerais. É verdade. Minas Gerais. Meu irmão, quando nós fizemos uma videochamada, o irmão não falava, não falava português. E nós ficamos espanhol, Paraguai, né? Onde que é? Irmão, a evangelização chegou na Itália. Verdade. Na Itália. Então, o jovem, lá, um homem casado lá da Itália, pedindo oração. Procure libertação. Que é o nosso ministério, né? É o nosso carisma. Olha que bonito. Então, quando a gente fala assim, divulgue, a gente não sabe compartilha, né? O desespero do irmão que está lá. Por isso, eu já te convido, nesse âmbito, de que você possa divulgar. E quando eu falo divulgar, meu irmão, preste muita atenção. Eu não falo divulgar quando nós estamos evangelizando. É todos que estão evangelizando. Este programa de televisão acontece todos os dias, no mesmo horário. Mas também você pode divulgar pelas redes sociais. E tem muitos irmãos abençoados que estão nesse processo evangelizando. Então, compartilhe todos. Amém? Amém. Nós iniciamos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu queria convidar você, já nessa expectativa de evangelização, a entregar a sua vida, a entregar o seu dia, a entregar todos os teus sentimentos, tudo aquilo que é hoje um motivo de trevas para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, eu convido você a conversar com Jesus. Neste momento é um momento que nós vamos conversando. Não importa como nós estamos, se estamos felizes, converse feliz. Se você está triste, converse triste. Talvez você está em lágrimas. Converse com Jesus em lágrimas. Vai entregando essa aflição. Vai entregando essas dores. Vai entregando muitas vezes estes sentimentos que nós não conseguimos entender. Todas as aflições, todos os medos, todas as angústias, né? Preocupações com o dia de amanhã, preocupações exageradas com o futuro. Vai colocando em suas mãos todo o processo de doença que existe na sua casa. Todas as dores, todo o desemprego. Vai apresentando ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando aquele cego chega diante de Jesus, Jesus via que ele era cego, sabia que ele era cego, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? É preciso, para receber a graça, para receber a cura, que nós demos um passo. Um passo é pedir ao único Senhor que pode realizar a graça. E é por isso que nós vamos vendo nos evangelhos que Jesus pergunta: mas e você? O que queres que eu te faça? E neste processo os irmãos vão falando, e é aqui que nosso coração vai se unir com o coração de Deus. Quando nós falamos para o Senhor e reconhecemos verdadeiramente que Ele é o nosso único Senhor. Por isso vai falando: Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor, eu coloco até onde eu consigo ir, a minha limitação. Coloco meus filhos em tuas mãos, a escola, né?
Eu vi nas redes sociais, eu sou um professor, uma agressão que aconteceu na escola. Vamos rezar por todos aqueles que estão naquela sala de aula, por toda a escola, por toda a educação, para que esses jovens desejem ter um futuro. Né? Vai pedindo com o Senhor que o seu filho que estuda, ele possa desejar ser um homem reto, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai pedindo que o Senhor já venha envolvendo eles para que você possa viver esta graça, viver este amor. O Senhor me mostra uma mulher que ela está ouvindo, né, esse momento de oração e ela falando consigo própria, Deus não me escuta. Não, minha irmã, Deus te escuta. Ah, como Deus te escuta. Ontem eu anunciava a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 35, diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. E o próprio evangelista, e o próprio Paulo vem nos informar: nada poderá nos afastar de Deus. Deus te escuta. Deus sonda a sua aflição. Neste momento que você está rezando, Deus sonda, mas Ele quer algo de você. Fale para Ele. Eis-me aqui, Senhor. Mamãe também, na verdade, uma vovó. Uma vovó está pedindo pela libertação do seu neto do vício das drogas. Amém, Senhor. Nós pedimos e entregamos esta família. Entregamos não somente esta família, mas todas as pessoas que estão ou se envolveram, são dependentes de algum tipo de droga, lícitas e ilícitas. Tudo aquilo que vem, né, atrapalhando tantas famílias, né, estão sofrendo aí no Vale do São Lourenço, em Jaciara, com a bebida, com o cigarro, com todas as maldições que são colocadas, né, cigarro eletrônico, que são ofertadas pelo mundo. Nós entregamos tudo isso nas mãos do Senhor. Cada família que precisa, a família que às vezes não reza. Então, aproveitando esse momento aqui, no início falamos de divulgar, você que conhece uma família, envia essa pregação para ele, envia a de segunda-feira, faz esse propósito quaresmal, todo dia você enviar para alguém que você que precisa, você ouve com fidelidade e amor, e depois vai divulgando. Nossa, nós temos uma família que está sofrendo com os vícios, envia. Pessoas com doença, câncer, o câncer, várias pessoas, o Senhor coloca no meu coração, que estão com este diagnóstico de câncer, estão se também, entregando à morte. Eu quero pedir a graça, né, sobre a nossa irmã Dolores, lá de Campo Verde, uma irmã muito querida, que está em processo de tratamento de um câncer, né, em Barretos, e ontem a marido dela me mandou mensagem falando que recebeu notícia, né, o diagnóstico, e o diagnóstico é grave, né? Então, assim, rezemos pela irmã Dolores, a serva de Deus, serva do grupo de oração lá de Campo Verde, tem de compaixão e misericórdia dela, da sua família, de todo o povo de Deus que está passando por alguma enfermidade. E nós pedimos a graça da cura sobre todos esses irmãos. Era muito forte o quanto pessoas estão desanimadas após receber o diagnóstico. Esta irmã é um exemplo de que eles estão ali em oração. Meu irmão, Deus pode tudo. Tudo. Nós temos testemunhos, nós vimos testemunhos de pessoas que na hora de operar o médico falou: peraí, tem uma coisa diferente. Era um tumor cerebral, não foi pessoa que nós rezamos, mas a irmã Vera Casagrande, ela rezou e ela viu lá, e na hora de operar era um pequeno cisto que tinha, que foi retirado pelo nariz, até não precisou abrir o crânio, não precisou abrir a cabeça. Deus pode, nem que seja no último momento, na mesa de cirurgia, a segundos de ser aberto, Deus pode tudo, tenha fé. E por isso nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus neste dia de hoje. Amém? Amém, amém. Está lá no Evangelho de São Mateus. Se você tem a palavra de Deus na sua casa, pega lá Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 21.
lá no versículo 42. É o evangelho que todos nós conhecemos, às vezes até nós replicamos ele, mas nós não entendemos o que Cristo quer dizer para mim, para você. E hoje o Senhor vai nos clarear a nossa visão espiritual para compreender esse evangelho. Então vamos lá? Mateus capítulo 21, versículo 42. Ele diz assim: Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui Jesus Cristo está dizendo para os sumos sacerdotes ali, para os fariseus, eles já ouviram isso já, mas eles esqueceram. E Jesus recordou que a pedra que os construtores rejeitou tornou-se a pedra angular. Quem é essa pedra angular para a nossa igreja, para a nossa vida? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu e você, a gente para de compreender que Ele é a pedra fundamental da nossa vida. Sem Jesus, nós não conseguimos construir a nossa casa, construir a nossa vida espiritual, construir a nossa família numa pedra sólida, que não racha, que não quebra, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes eu e você estamos construindo a nossa vida, a nossa casa sobre areia. Sobre areia. E hoje o Senhor nos pede para que paramos de construir a nossa casa sobre areia movediça e construímos sobre essa pedra angular, que é a pedra fundamental, a pedra fundante, que é Jesus Cristo. O Senhor nos chama a voltarmos para a nossa essência. E a nossa essência é Jesus Cristo. A nossa essência é a vida com Cristo Jesus. Seja ela na Santa Eucaristia, seja ela nos sacramentos, seja ela no trabalho de missionário, seja ela na sua casa, como sendo mãe, como sendo igreja doméstica, mas o princípio de tudo é Jesus. E Ele nos chama a viver essa intimidade com Ele. Aqui os fariseus rejeitam Jesus. Não concordam com o pensamento, com a atitude, com a vida que Jesus propõe a nós. Mas o Senhor hoje nos chama a recordar que aqueles que rejeitaram. Amém. Mas Ele nos chama a viver hoje essa pedra angular. A viver com Ele. Porque Ele se entregou no alto daquela cruz por mim e por você. A sua casa tem salvação. A sua família tem salvação. Aquela pessoa que mais se machucava do seu coração, meu irmão, que tem mais te dado dor de cabeça, tem salvação. Porque Jesus, Ele é a primícia. Jesus, Ele é a pedra que funda a nossa casa, que funda a nossa essência. Eu e você precisamos construir a nossa casa, construir a nossa fé em cima de Jesus. Junto com Ele ali. Ele é a nossa base de todas as coisas, meu irmão. Aquele que constrói a sua casa sobre essa pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus, ela não se destrói. Pode vir tempestade, pode vir ventania, pode vir tsunami, pode vir até terremoto, maremoto, vulcão em erupção. Ela permanece em pé. Ela permanece em pé. E é bonito a gente entender, né? Às vezes a gente fala de pedra angular, mas não entende o que é essa pedra angular. A pedra angular, ela, no conceito ali da época de Jesus, era a primeira pedra a começar uma construção. Isso mesmo. Ou seja, sem a primeira pedra, nós não construímos nada. Sem Jesus, não construímos nada. A segundo modelo de pedra angular que eles colocam é que naquela época as construções, eles faziam pórticos de entrada. Então a janela tinha aquele arredondamento em cima e as portas tinham o arredondamento dos pórticos de entrada. E ali no meio existia uma pedra
E fazia angular a junção, né? que travava toda ela para ela não cair. Ou seja, se nós não começarmos com Jesus e não continuarmos com Jesus, tudo vai desmoronar. E é por isso que Jesus ele vem, ele afirma, ei, você aí, ó, eu tô falando que eu sou a pedra angular. É isso que Jesus fala. Então, nós precisamos começar com Jesus, terminar com Jesus, na construção. Nós vemos muitas vezes aí na rede social aí, agressões de famílias, né? A gente vê plantões policiais, discussões em família acabam em tragédia. Mas quando você procura um pouquinho mais aquele histórico familiar, aquele ali já às vezes já é o terceiro, segundo, quarto relacionamento. Esse relacionamento começou há 30, 40 dias, a pessoa já está morando junto, nem conhece direito, ou seja, sem a pedra angular, nós não colocamos Jesus nas coisas. Nós precisamos viver isso, né? Viver essa realidade da nossa vida hoje no cotidiano. Nós até partilhávamos ontem, vindo de uma missão, o Júnior e eu, o como que nós precisamos trazer. Jesus, ele é o mesmo do ontem, do hoje e do amanhã. E ele é o mesmo que age com poder, com cura, com milagres, com libertações. O mesmo do Antigo Testamento, o mesmo do Novo Testamento, o mesmo das primícias. Ele é o mesmo, meu irmão. E nós esquecemos. E nós não trazemos essa vertente de Jesus para o nosso dia a dia. Então nós, hoje, pela correria do dia a dia, nós começamos o quê? Eu vou e eu faço. Eu escolho as minhas decisões, eu que tomo conta das minhas decisões, eu que decido se vou, se não vou. Nós esquecemos de colocar Jesus no centro. Nós esquecemos de colocar Jesus na base da nossa vida familiar, na base das nossas escolhas. E aí, quando tudo desmorona, culpamos Jesus. Porque ele não nos acolheu, porque ele não olhou para nós. Meu irmão, minha irmã, mesmo que nós começamos uma construção errada, mas à medida que nós construímos, nós entendemos que precisamos de Cristo Jesus, nós voltamos atrás, ele é capaz de abrir a estrutura e enfiar a pedra lá dentro para sustentar. Então, às vezes, meu querido, minha querida irmã, já começou um relacionamento errado, já começou um trabalho que você viu que não estava muito certo, já começou os problemas familiares, às vezes você negligenciou a educação dos seus filhos, né? Pelo trabalho, pela correria, pela vida também dolorosa, muitas vezes. Mas, queridos, a palavra é: para, agora, e volta. Pega Jesus, que ele toma conta desde o princípio, que ele vai lá no princípio da construção da sua casa, no princípio da construção da sua família. Abre o alicerce, enfia a pedra angular, que é ele próprio, dentro do seio da sua casa. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos pedir. Sim. Nós precisamos desejar que Cristo Jesus reconstrói a nossa casa. Eu vejo assim, como nós pregamos muito, né, para casais, para acampamentos de casais, enfim. E muitos pedem isso: reconstrói a minha vida. Mas nós não deixamos Jesus reconstruir. Não. Porque às vezes, como nós sabemos que às vezes é uma reforma, né? Vamos reformar um cômodo. Às vezes aquele cômodo não tem como passar uma massa corrida apenas. Vai ter que quebrar. Talvez vai ter que lascar a parede um pouco da sua casa. Talvez vai ter que demolir ela e reconstruir da base. Mas quando começa a fazer isso, começa a doer. Aí a pessoa... Aí para! Quando Jesus começa, nós pedimos: Senhor, reconstrói, renova, Senhor, vai lá, toma conta da minha família, toma conta do meu filho, toma conta da minha saúde, Senhor, vem, vem, vem. E quando Jesus vem, ele começa a mexer, ele começa a quebrar, tirar as escamas dos nossos olhos, começa a quebrar e tirar as lepras da nossa carne. Lavando, vai doer. Aí nós não, para, não queremos mais. E nós não permitimos que Jesus conclua a obra
da salvação na nossa vida. Me recordo aqui de um exemplo, amor, que o bom pastor, quando ele vai em busca daquela ovelha perdida, aquela ovelha que dá problema, aquela ovelha que é a mais... Que é eu e você, que é eu e você, hein? É aquela ovelha que precisa de uma reconstrução. Você sabe o que o pastor faz? Ele quebra a perna da ovelha. Vai doer? Claro. Colocar no ombro. E se ela for teimosa, igual nós somos, igual eu e você somos teimosos, nós começamos a dar só de 3 pernas, ele vai e ele quebra outra perna. E é por isso que é comum nós vermos Jesus, o bom pastor, né? Bom pastor, com a ovelha nas costas. Com a ovelha nas costas, levando ela, porque a reconstrução às vezes vai ter que quebrar. Às vezes nós pensamos assim, você, mãe, que às vezes está com seu filho dando trabalho, às vezes ele vai ter que cair, ele vai machucar, ele vai ficar internado, talvez lá no hospital, de madrugada, sem dormir, por causa dos remédios, ele vai assistir a televisão, talvez vai haver um rosário que está acontecendo, e Deus vai ali fazer a obra. Talvez ele vai ficar em casa lá, pendurado, arrebentado, moído, eu não sei, mas deixa Jesus reconstruir, mesmo que doa. Mesmo que você vê a sua família, mesmo que você vê os seus filhos sofrendo na dor, mas é na dor que nós encontramos com Cristo Jesus. Isso mesmo. Eu quis te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, se você pode, né? Se você pode, fechar os seus olhos agora e falar, Jesus, eu compreendo que o Senhor é a pedra angular, o Senhor é a pedra fundamental, a pedra fundante da minha casa, da minha vida, da minha família. E eu te peço, Senhor Jesus, se está faltando a sua fundação, se está faltando a sua pedra na minha casa, na minha vida, Senhor, abre o alicerce e entra. Entra, Senhor Jesus, aonde é necessário entrar. Entra, Senhor Jesus, e vai curando, vai agindo, vai restaurando a minha casa, a minha família. Meu irmão, minha irmã, vai falando isso para Jesus. Jesus, entra na minha vida, Senhor, e reconstrói a minha intimidade com o Senhor, reconstrói a vida familiar, reconstrói a minha esperança. Jesus, entra e vai fazendo novo todas as coisas. Senhor, eu te dou permissão, eu te dou livre acesso, Senhor, que o Senhor faça novo na minha vida. Senhor, vai reconstruindo cada cômodo da minha casa, cada momento, cada familiar, cada filho, vai reconstruindo, Senhor, essa vida de oração, na ação poderosa do teu Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa fé. Vem nos recordar que Jesus, ele é o centro da nossa vida, que Jesus, ele é o tudo, ele é o norte, o sul, o leste, o oeste, que Jesus, ele é aquele que faz obras primícias na nossa casa. Vem, ó Espírito Santo, fecundar em nós essa esperança, essa dignidade de seus filhos de Deus. Venha, ó Espírito Santo, quebrar de nós todo o meu eu, quebrar de nós as minhas vontades, para que eu permita que Jesus faça a sua vontade na minha vida, que Ele reconstrói a minha casa, reconstrói a minha fé, conforme Ele queira, porque nós sabemos que o melhor, Cristo nos oferece o melhor para nós. Por isso, vem, Espírito Santo, derramar sobre nós a graça de esperar, a graça da perseverança, na reconstrução, no tratamento que Jesus está fazendo em nós e pelos nossos. Venha, ó Espírito Santo, curar as nossas enfermidades. Meu irmão, minha irmã, o Senhor me mostra uma imagem que muitos de nós estamos enfermos. E nós não confiamos a Deus e não louvamos a Deus por essa enfermidade, seja ela física, espiritual e emocional. Nós precisamos louvar a Deus e falar, Senhor, obrigado por isso. E no momento oportuno, o Senhor opera e cura-me de toda essa enfermidade. Mas a partir de agora, Senhor, eu quero tirar o bem maior, eu quero tirar a esperança do tempo oportuno da minha cura e já louvar pela minha cura. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos
confiar em Deus, porque Ele é essa pedra, Ele é essa rocha que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa vida na poderosa ação do Espírito. Senhor, toque pessoas que estão pedindo neste momento para que o Senhor possa entrar no seu relacionamento. O marido pede para que Jesus possa ser a pedra fundamental, que ele possa reconstruir. A visão que o Senhor me dava é que enquanto você ia ouvindo isso, você imaginava o seu leito, a sua cama e essa pedra, Jesus estando ao meio ali. E é assim que nós precisamos pedir que Deus venha derramando sobre nós a graça, a força e o Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. É através do nosso desejo. Quando nós colocamos o nosso coração nas mãos de Deus, e nós vamos pedindo que o Espírito Santo ele venha fazer a nossa voz proclamar que Jesus é o Senhor. Que as coisas deste mundo são passageiras e não são o nosso objetivo, não é as coisas deste mundo, mas é o céu. Sim. Por isso, vá pedindo que o Espírito Santo de Deus, ele possa vir tomando conta de cada um de nós, agindo poderosamente sobre cada um de nós. Que o batismo que um dia nós recebemos possa florescer em nós. Todos os dons que nós recebemos no dia do nosso batismo, Deus possa usar dele a nosso favor, mas também em favor do próximo, em favor do irmão. Que nós possamos, neste dia de hoje, que nós sabemos que Cristo é essa pedra angular, permitir que Jesus ele venha fazer um processo em nós. Qual é o processo que nós precisamos fazer hoje? Fala, Jesus, envia o teu Espírito e faça o que tem que fazer, derruba o que tem que derrubar, corte o que tem que cortar, se preciso limpar tudo, limpe, lave as feridas. O Senhor coloca no meu coração uma mulher com muitas feridas da alma. São palavras que o seu marido ouviu, falou para você. Eu confirmo porque o Senhor me mostra um ouvido sendo destampado. Amém. Destampado. E saber que é você, meu irmão, você está sentindo agora, ouvindo essa moção de cura. Você Amém. Sente um sopro, um destampão no seu ouvido. Obrigado, Senhor Jesus. Lava as feridas. Peça que o Espírito Santo venha lavar as feridas. Talvez você está imaginando, eu não oro em línguas, meu irmão, se você não ora em línguas, você ser batizado, você tem esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo. Venha fecundando e venha selando em nós todo o querer de Deus. Queremos te louvar e te bendizer, ó Senhor Jesus, pela tua presença, pela tua graça, pela tua cura, pela tua libertação do teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ser essa pedra angular da nossa vida. Obrigado, Senhor, por ser essa pedra angular desse programa de televisão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser essa rocha que nos sustenta na hora do terremoto, na hora do tsunami. Essa rocha permanece intacta. É o Senhor. Muito obrigado. Te louvamos, te bendizemos por toda a graça que o Senhor faz no meio de nós. Muito obrigado. Amém, meu irmão? Que alegria. Que alegria, né? Passa rápido. Amém. Passa muito rápido. Misericórdia. Meu Deus. Queridos irmãos, nós também queremos fazer um convite muito especial para você. Agora, mais 2 convites, né? Agora, dia 14 de março, vai ter um encontro da Renovação Carismática Católica de Cura e Libertação. Vai ser quem vai conduzir e pregar para nós será o Moisés Rocha. E ele vai estar aqui na nossa região. Se você consegue vir para nós dia 14, procura a sua paróquia, o grupo de oração, que lá tem o link, né? Para você se inscrever e vir. Será dia 14, no sábado, a partir da 1 hora até mais ou menos umas 5 horas da tarde. Qual é o valor? R$15. R$15. Você pode uma zona missionária mesmo, né? E R$15 até o dia 12. Isso. Depois do dia 12 ou na hora, será R$20. Amém. Porque é o momento que eles Mas dá para fazer também na hora, né? Dá para fazer na hora também. E o outro? E o outro convite nos segue
nas nossas redes sociais. Júnior Hernani Ramalho está lá no Instagram e também no canal do YouTube. Júnior Hernani Ramalho. Nos acompanha também no Facebook, é a mesma coisa. Júnior Hernani Ramalho. Nos segue nas redes sociais. Se você puder também, ali no Instagram, né, lá no direct, nos mandar o testemunho. Oh, aleluia. Testemunha sobre esse programa, o que ele fez na sua vida. Testemunhe. O testemunho, meu irmão, minha irmã, edifica o reino de Deus. Então nos segue lá no Instagram, Júnior Hernani Ramalho. Lá também está, se você abrir lá na página principal, né, vai estar também lá o meu telefone, o nosso WhatsApp, que você pode também entrar em contato conosco, pedir oração, como o nosso irmão da Itália. Foi lá que ele nos achou no Instagram, né? Então, assim, vai lá, segue a gente, tá, minha mãe? Amém. E também agradecer também a Estela, que também sempre nos convida a anunciar a palavra de Deus, e ao Matheus, que trabalha lá na TV. É verdade. Ele que organiza os vídeos, arruma as coisas, me passou algumas dicas e nós estamos aprendendo ali com a orientação dele. Um grande abraço, viu? Viu, Matheus? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas quando for na Seara, vamos tomar um café junto, né? Tem nos ajudado muito. Matheus, que Deus abençoe você e toda a sua família, viu? Amém, viu? Abraço, que com Deus, ó. Tchau, até o próximo, tchau, tchau. Nós estivemos, continuaremos reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus, meus irmãos. Agora é a hora que ele não desliga. Agora eu vou lá. Agora o Matheus tem que cortar. Corta.